Olá, eu sou o Thales. O episódio número 6 começa nos lembrando a respeito do pedido que Thaddeus fez para Alan, o alienígena, a respeito de trazer o Invencível até ali na coalizão. Logo depois vamos até o presente, onde o Rex Explosão estava sob a mira do Rei Lagarto. O Rei Maléfico dizia que quem se esconde e espera até o último instante sempre se dá bem. Ele então puxou o gatilho e efetuou um disparo contra o crânio do Rex Explode. Invencível e os outros ainda estão na nave dos marcianos lutando contra os Sequids. Eles tentam de tudo para proteger o Rudy enquanto ele faz o dispositivo para desligar as mentes desses animais. Ele está quase terminando, mas os heróis estão começando a perder devido à gigantesca quantidade de alienígenas. Invencível diz que eles não podem desistir, mas agora é tarde. Todos estão ocupados demais para proteger o Rudy, que não vai conseguir terminar o equipamento. Como não tinha outra escolha, o próprio Supermorfo formou uma espécie de redoma ao redor do Rudy e da Eve. Ele vai protegê-los dos Sequids até que ele termine, mas só conseguirá aguentar no máximo 5 minutos. Ele logo é cercado por essas criaturas e começa a ser mordido por elas. Por sorte, Rudy rapidamente terminou o dispositivo e o mandou entregar para os outros heróis, dizendo que é para detonar lá perto do astronauta que está possuído pelos Sequids. Nesse meio tempo, a Eve acordou. Acontece que nenhum dos super-heróis estava pegando o dispositivo, pois todos estavam ocupados demais. Finalmente, o Imortal veio buscá-lo, mas o Invencível tomou dele, dizendo que é mais forte e mais rápido do que ele, e o Imortal sabe disso. Os dois então foram em direção ao astronauta, e o Imortal iria cobrindo as costas do Invencível. Supermorfo não aguentou mais ser mordido pelos Sequids e teve que desfazer a proteção. Agora, a Eve formou uma redoma ao redor do Rudy. Quando estava chegando, Invencível foi coberto por Sequids, mas o Imortal conseguiu abrir um buraco suficiente para o Invencível chegar até o astronauta e ativar o dispositivo, fazendo os Sequids perderem o controle sobre seu corpo. Eles acharam que tinham vencido, mas estavam enganados. A Eve e o Rudy foram tomados pelos Sequids. Invencível então disse que talvez ainda tenha um pouco de energia no dispositivo. Imortal pegou o Rudy, enquanto ele pegou a Eve. Os dois se aproximaram e usaram o dispositivo uma última vez. Com aquele restinho de energia, conseguiram livrar os dois heróis. Agora é hora de fugir da nave. Eles pegaram o astronauta para ir embora. Enquanto isso, na Terra, o Rei Lagarto ameaçava o presidente dos Estados Unidos, dizendo que iria lançar os mísseis. Por mais incrível que pareça, Rex levantou. Mesmo completamente desorientado pela perda de massa encefálica, Rex não desistiu e partiu para cima do Rei Lagarto. O jovem começou a descer o cacete nele por ter levado aquele disparo em seu crânio. Ele não teve a menor piedade do Rei Lagarto, até que os soldados apareceram e o Rex desmaiou. Eles terão que levá-lo para a cirurgia imediatamente. Depois disso, vemos que aquela super-heroína que encolhe de tamanho saiu de dentro do corpo daquele super-vilão. Ela ainda está viva. Os outros heróis corriam para alcançar sua nave e voltar para o planeta Terra, só que foram interceptados pelos marcianos. Eles estavam muito agradecidos, afinal, os heróis os salvaram. Porém, eles não podiam deixar que o Supermorfo voltasse para o planeta Terra, afinal, tudo isso foi culpa dele e ele precisa ser punido. Invencível então pergunta que tipo de punição será essa, e o marciano responde que será a morte. Invencível diz que entende, e depois todos saem correndo dali. Eles subtraíram uma das naves dos marcianos, mas não sabem comandá-la corretamente e não conseguem escapar deles. Invencível então não tem outra escolha. Ele sai da nave e uma por uma vai destruindo as naves dos marcianos, causando danos o suficiente apenas para pará-las. Os marcianos não perdem a vida. Assim que ele volta, Eve está impressionada e vem dar um abraço nele, dizendo que aquilo foi incrível. Até mesmo o Imortal vem dizer que ele fez um bom trabalho. Vemos que o Rudy também está feliz, pois dessa vez ele conseguiu controlar seu medo. Na Terra, a mãe do Invencível tomava conta de seu irmãozinho e o Cecil veio mais uma vez insistir, pedindo para que ela deixasse ele levar o jovem para ser cuidado pelo governo. Ela, entretanto, não quer fazer isso. Aquele jovem agora é parte da
da família e ela não pode abandoná-lo, pois ele é irmão do Mark. A mulher é qualificada para tomar conta do jovem, afinal, foi ela quem criou o Mark. Lá no Pentágono, o astronauta que estava com os Sequids só queria voltar para casa. Esse tempo todo ele nunca dormiu. Os Sequids não permitiam. Quem já estava ali para conversar com os super-heróis era o próprio Donald. Imortal já descobriu que a Duplicate perdeu a vida. Ele está desolado. A super-heroína Ray está lutando para continuar vivendo e Rex está sendo operado. Quando volta para casa, Invencível descobre que sua mãe deu um nome para seu irmão. Ele agora se chama Oliver. Ele até mesmo já está começando a dar suas primeiras palavras. Vemos logo depois disso o enterro da Duplicate. O Imortal dá um discurso extremamente emocionado. Segundo ele, os poderes da Kate vieram de uma maldição de família, mas mesmo assim ela achava que esses poderes eram um dom e o utilizava para proteger a humanidade. Ela acreditava que o mundo era bom, mesmo depois de perder a vida diversas vezes. Kate era sua alma gêmea. Depois do enterro, Imortal conversa com o outro herói Marcus. Ele está chorando e não sabe por que está se sentindo assim. Ele amou muitas outras mulheres antes da Kate e todas elas perderam a vida, mas dessa vez é diferente. O episódio então nos mostra um encontro do Invencível com sua namorada Amber, porém os dois estão agindo muito estranhamente. Parece que é a primeira vez que eles se encontram e nem ao menos conseguem conversar direito. Eles achavam que a faculdade seria diferente, mas acontece que agora estão se vendo muito menos do que antes. Assim que volta para seu quarto, Mark descobre que o Rick voltou, e é só isso mesmo. Mark então foi visitar o Rex lá no Pentágono e viu que ele estava melhorando. Ele então contou que a super-heroína Ray estava lutando para sobreviver. Rex contou que aquele disparo fez ele enxergar toda a sua vida em um segundo e percebeu que todas as jovens que ele namorou, ele tratou todas muito mal, inclusive a Eve Atômica. Mark diz que não entende o que tem nesse negócio de ser super-herói, que eles salvam as vidas das pessoas, mas também arruinam diversas vidas ao mesmo tempo. Rex então pergunta por que o Mark está tão triste. Depois da conversa deles, a Eve chegou para visitar o Rex. Ela trouxe diversas revistas de decoração de casas que ele gosta, mas nem conversou muito com o Mark, pois ele estava apressado. A jovem então foi conversar com o Rex para dar as revistas para ele, e o herói contou que o Mark e a Amber estão tendo problemas em seu relacionamento. Depois disso, vemos que a mãe do Mark recebeu a visita de uma mulher que estava sendo candidata para ser babá do Oliver. Ela, entretanto, já chegou dizendo que foi o Cécio que a enviou. Ela não deveria ter contado isso, porém, não pode começar a trabalhar para uma pessoa já mentindo logo de cara. A mãe do Mark então deixa que ela entre para começar a entrevista. A candidata a babá já sabe de tudo a respeito do Mark e também tudo sobre a biologia Viltrumita e dos Traxxons. Ela é a melhor candidata possível para ser a babá do Oliver, e a mãe do Mark sabe disso. A mulher diz que ter sido enviada pelo Cécio não significa nada. Ela vai trabalhar para a Deb e não para ele. Parece que a mãe do Invencível gostou dessas palavras. Ao mesmo tempo, Eve chegou em casa e o Cécio já estava lá esperando por ela. Ele queria agradecer pela ajuda lá na nave dos marcianos e também, já que o Rex e a Ray não podem mais trabalhar por enquanto e a Duplicate perdeu a vida, ele convidou a Eve a voltar para os Guardiões Globais, mas ela diz que não está em um momento bom de sua vida para poder ser uma super-heroína. Cecil então foi embora e Eve recebeu uma visita inesperada. Era a Amber. Mark foi visitar Art, o fazedor de roupas para super-heróis. Ele é o único homem que o Mark tem uma certa intimidade e veio pedir conselhos amorosos. Mark conta que ama a Amber, porém, ficar com ela não está sendo fácil, pois parece que tudo vai contra eles dois. E a Amber falava a mesma coisa com a Eve. Amber sente que namorar o Mark está o atrapalhando em salvar o mundo, e o Mark sente que namorar com a Amber não está sendo sincero, pois ele passa mais tempo salvando o mundo do que com ela. Ou seja, o Mark acha que a Amber deveria namorar alguém normal da faculdade, e ela acha que ele deveria namorar uma super-heroína. Eve e Art, entretanto, dizem pra ele que os dois deveriam estar conversando com sua namorada e namorado, não com eles. Antes de ir embora, Mark contou para o Art que a última coisa que seu pai disse pra ele antes de ser levado pelos Viltrumitas foi uma ordem dizendo pra ele ler seus livros. O jovem, entretanto, não pode fazer isso, pois sua mãe jogou todos os livros fora. Art então pega uma caixa e diz que o pai do Mark escreveu livros de ficção científica muitos anos atrás. Ele utilizava um nome falso para isso. Acontece que o Nolan era muito mão de vaca e uma vez quis pagar pelos serviços do Art com seus próprios
vários livros e deixou uma caixa cheia deles ali. Mark então começa a pegar esses livros e ler os nomes deles, enquanto o Art falava que dizia para o Nolan que essas histórias eram muito boas, só que ele nunca leu os livros. Assim que voltou para a faculdade, Mark começou a ler um dos livros, O Homem com o Objeto Letal Invencível. Essa história era a respeito de um certo indivíduo que passava pelas galáxias portando um objeto letal conhecido como o Raio Infinito. Esse raio destrói qualquer coisa em seu caminho, mas para utilizá-lo é necessário uma mão firme e uma mente estável. Muitos queriam subtrair esse raio, mas nunca conseguiam derrotar esse indivíduo. O próximo livro é a respeito de um planeta selvagem com bestas selvagens. Na história, assim que chegaram nesse planeta, os personagens descobriram que sua gravidade era muito mais forte do que o normal. Eles então investigaram a superfície do planeta e não encontraram nada de bom, mas no momento que resolveram voltar para seu planeta, eles foram atacados pelas criaturas daquele planeta. A companheira do protagonista perdeu a vida imediatamente. Essas criaturas se chamavam Ragnars e o protagonista foi cercado por elas. Ele já lutou com criaturas muito maiores, mas a extrema gravidade desse planeta fez que esses monstros se tornassem extremamente poderosos e a força deles era inigualável. O protagonista temeu que aquele lugar fosse ser o seu túmulo. Mark então percebeu por que seu pai queria que ele lesse aqueles livros. Ao mesmo tempo, Cécio foi conversar com o Imortal. O herói estava agindo muito estranhamente e Cécio queria que ele tirasse férias, mas o homem se irritou dizendo que não tem nada de errado com ele. Abruptamente, Cécio recebeu uma mensagem. Tem alguém se aproximando em alta velocidade do planeta Terra. Achando que era o Omni-Man, o Imortal foi voando até lá. Cécio então pediu por ajuda. Vemos que quem chegou ao planeta Terra na verdade foi o Allen. Ele veio buscar o Invencível, mas não se lembra onde ele mora. Do nada, ele foi atacado pelo Imortal. Allen tentou de tudo para fazê-lo parar e o Imortal não entendia como ele estava falando em seus pensamentos. Allen tentou explicar que era por causa de um implante que ele tem em seu cérebro que o permite conversar telepaticamente com alguém, mas o Imortal estava irritado, o mandando sair de sua mente e partiu para cima dele. Allen tentou dizer que não estava ali para lutar, ele veio apenas procurar o Invencível. Só que o Imortal achou que foi o Omni-Man que o enviou e continuou tentando descer o cacete nele. Com toda a facilidade, Allen imobilizou o Imortal e disse que não queria machucá-lo, mas o homem meteu um dedo no olho dele e Allen falou que agora ele passou dos limites. Imortal quer eliminá-lo, mas ainda assim Allen não entende, pois eles acabaram de se conhecer. Antes que um acerte o outro, Invencível aparece para impedi-los. Ele pergunta o que está acontecendo e o Allen responde que não sabe. Ele veio procurar pelo Invencível e de repente aquele bobão apareceu tentando eliminá-lo. Invencível então tenta falar pro Imortal que o Allen é seu amigo, porém o implante no cérebro do alienígena não serve para conversar com 3 pessoas ao mesmo tempo, apenas com 2. E ele fala pro Allen contar isso para o Imortal, mas o Imortal não acredita. Allen então fala que o Invencível perguntou se ele ameaçou o Imortal. O herói então diz que achou que Allen era outra pessoa e deu as costas para voltar para a Terra. Allen então falou que precisa conversar com o Invencível e aproveitou para pedir para ele apontar a direção do lugar onde mora. Ao mesmo tempo, lá embaixo, Amber estava em uma festa da faculdade e não conseguia se divertir. Invencível levou Allen até seu quarto na faculdade e disse que ele estava muito maior do que na última vez que o viu. Allen então explicou que aparentemente quando ele entra no cacete por um Viltrumita e fica prestes a perder a vida, quando se recupera ele volta muito mais forte, mas isso é algo que só acontece com ele. Allen então contou para o Invencível que seu chefe, o Thaddeus, também é um Viltrumita. Ele se rebelou contra o Império anos atrás e agora existem 2 Viltrumitas contra o Império. Talvez não seja muito, mas já é um começo. Allen acha que talvez eles consigam convencer o Omni-Man, mas então o Mark conta para ele o que aconteceu com seu pai. Allen então, depois de ouvir a história, diz pro Mark que talvez seu pai não tenha sido executado, pois as leis dos Viltrumitas são estranhas e eles não têm mais eliminado sua própria espécie hoje em dia. Allen então conta que está ali para levar o Invencível até a coalizão anti-Viltrumitas, para que eles possam discutir como o Invencível pode ajudar. Mas Mark fala que não vai voltar pro espaço agora, pois ele acabou de chegar. Mesmo que seja para acabar com a tirania dos Viltrumitas, ele não vai pro espaço mais uma vez só para conversar com o Thaddeus. Ele então pergunta se vai ter que lutar contra o Allen, mas o alienígena fala que não luta mais contra amigos, pois ele venceria e depois iria ficar se sentindo mal. Só que agora vai ter que voltar para seu planeta e Thaddeus irá ficar irritado com ele, pois não vai voltar com o Invencível. Mas o Mark tem outra ideia. Ele dá seus livros para o Allen, dizendo que ele
eles podem ter informações valiosas para o Theidos. Allen concorda e escaneia todos esses livros. Agora ele não vai mais voltar com as mãos vazias. Mark disse para ele que talvez nesses livros tenham as informações necessárias para derrotar o Império Viltrumita. Antes de ir embora, Allen disse que existem rumores sobre uma prisão Viltrumita em algum lugar no espaço. Talvez o pai do Mark esteja lá. E o próprio Mark falou que se ele precisar de ajuda para lutar contra os Viltrumitas, é só chamar que ele vai até lá. Allen então foi embora. E depois disso, o episódio nos mostra que verdadeiramente a prisão Viltrumita existe. E nela, os Viltrumitas que cometeram crimes têm a chance de se recuperar antes de serem executados para poder perder a vida de maneira honrada. Omni-Man estava lá e o general deu mais uma chance para ele, dizendo que ele pode voltar ao Império e terminar seu serviço na Terra. O homem já conquistou centenas de planetas para os Viltrumitas e por causa disso essa chance foi dada para ele. Só que o Omni-Man não responde nada e fica sempre quieto. Irritado, o general o arremessa contra a parede e diz que tudo isso que aconteceu com ele foi culpa do planeta Terra. Eles pagarão por isso. Vemos que o Omni-Man ficou quietinho, mas ele está cada vez mais forte. Ao mesmo tempo, o astronauta estava em seu apartamento que foi completamente destruído pelo Supermorfo. Ele então começou a passar mal e gorfou na pia da cozinha. De dentro de seu corpo saiu um Sequid que tomou o controle dele. Depois disso, vemos que Angstrom Levi comprou um terno e estava atravessando as realidades para se encontrar com um certo alguém. Obrigado por assistir, até o próximo!